Meu nome é Eduardo, e o que vou contar aqui é algo que carrego comigo há décadas, uma memória que me assombra até hoje. O ano era 1974, e eu trabalhava como guarda noturno na usina de açúcar de Ribeira, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Naquela época, a cidade era pacata, o tipo de lugar onde todos se conheciam e as portas ficavam destrancadas. Mas havia histórias que os mais velhos contavam. Histórias que circulavam em sussurros pelas esquinas, sobre criaturas que apareciam nas noites de lua cheia. Lobisomens, diziam, mas eu nunca acreditei. Era cético, como a maioria dos homens da minha idade. Isso mudou naquela noite. Tudo começou numa sexta-feira. Era o início de julho, e o frio do inverno já começava a tomar conta das madrugadas. A lua cheia estava no seu auge, iluminando a estrada de terra que levava até a usina. Aquele era um caminho que eu já conhecia de cor. Os sons noturnos dos grilos, o vento assobiando entre as árvores, tudo fazia parte da rotina. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. O ar estava pesado, denso, como se a própria escuridão estivesse viva. Eu estava na guarita, perto da entrada principal da usina, quando ouvi o primeiro som estranho. Um uivo, distante, mas carregado de algo que eu não conseguia identificar. Não era como o uivo de um cachorro ou de um lobo. Era algo mais profundo, mais primitivo, e fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Achei que fosse apenas o vento, ou talvez algum animal perdido nas matas. Tentei afastar o desconforto e me concentrei no meu trabalho. Mas o som não me saía da cabeça. O uivo se repetiu, dessa vez mais próximo, e com ele, um barulho de passos pesados na mata fechada. Comecei a sentir um cheiro estranho no ar, uma mistura de terra molhada e sangue. Meu coração começou a acelerar, e eu sentia o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do frio. Foi então que vi algo se mexer entre as árvores. Uma sombra enorme que parecia me observar. Aproximei-me da cerca que separava a usina da estrada. O mato estava quieto, calmo demais. Então, do meio da escuridão, ele apareceu. Era uma criatura gigantesca, pelo grosso e escuro cobrindo todo o corpo. Seus olhos brilhavam num tom amarelado, refletindo a luz da lua, e seus dentes, afiados como navalhas, brilhavam sob a luz fraca. Fiquei paralisado, sem conseguir mexer um músculo. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. A criatura avançou lentamente. Cada passo que ela dava fazia o chão tremer sob seus pés. O rosnado que saía de sua garganta era baixo, profundo, reverberando pelo campo ao redor. A coisa tinha algo de humano em sua postura, mas era selvagem, feroz, uma besta saída das piores lendas. Enquanto se aproximava, comecei a sentir um desespero crescer dentro de mim. Aquela coisa não era só um animal. Eu sabia disso. Era o que os mais velhos diziam. Um lobisomem, a maldição viva. Quando estava a poucos metros de mim, a criatura parou, e por um instante pensei que ela iria me atacar. Mas em vez disso, ela apenas ficou ali, me encarando. Havia uma inteligência assustadora naqueles olhos. Foi então que, num ímpeto de desespero, consegui mover minhas pernas. Corri como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás, com o som dos rosnados e dos passos pesados da criatura me seguindo. Eu corria pela estrada de terra, o coração martelando no peito, sentindo o ar gelado queimar meus pulmões. Parecia que o lobisomem estava brincando comigo, não me alcançando de propósito, como se estivesse gostando da minha agonia. Cada vez que eu olhava para trás, via aqueles olhos brilhando cada vez mais perto. Quando finalmente vi as luzes da cidade ao longe, a criatura parou subitamente. O rosnado ecoou pela mata, e antes que eu pudesse entender, ela virou-se e desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Atravessei os últimos metros até a cidade com as pernas bambas, quase desmaiando de exaustão e medo. Cheguei em casa sem fôlego.
As palavras me faltavam. Minha esposa acordou assustada, mas eu não conseguia explicar o que havia acontecido. Minha mente estava em choque, presa naquele momento de terror. Fiquei acordado a noite inteira, trancado no quarto, com o som daquele uivo ecoando nos meus ouvidos. No dia seguinte, pedi demissão da usina. Disse que estava doente, que não aguentava mais o turno da noite, mas a verdade é que eu sabia que não poderia voltar àquela estrada. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Passei a evitar as noites de lua cheia, e mesmo hoje, tantos anos depois, ainda sinto aquele frio na espinha sempre que olho para o céu e vejo a lua brilhando.